Muito boa tarde a quem está aqui em direto para o Instagram e aqui também em direto para o Facebook. Muito boa tarde. Hoje, em final de tarde, aqui o solinho a dar um ar da sua graça. Não sei se por aí ele também deu aqui apareceu para nos presentear assim um bocadinho, porque hoje esteve por aqui a chover, a fazer sol, a fazer chuva, e isto faz lembrar mesmo um mix de quatro estações. Não fosse estarmos na primavera, mas já apetece assim um bocadinho de solinho de vez em quando. Muito bem-vindos. Já sabem que aqui as conversas do Bani são conversas descontraídas, mas espero que sempre profundas, porque o conteúdo que eu tento trazer aqui, que o meu objetivo é trazer conteúdo de valor. E então eu espero que para vocês também se sintam isso, sintam esse conteúdo enriquecedor e, sobretudo, aquilo que vocês sentirem que faz sentido para vocês, então apliquem. Apliquem porque só faz sentido se nós aplicarmos aquilo que aprendemos. E o sol está mesmo a fazer aqui um efeito engraçado aqui no, nas imagens aqui do Instagram e do Facebook. Quem for entrar, sintam-se à vontade para fazer comentários. Sei que a semana passada houve aqui qualquer coisa com as plataformas, porque as pessoas não conseguiam fazer comentários, mas depois fizeram. Algumas em privado, outras também depois do direto. Mas façam os comentários, sintam-se à vontade, porque isto é conversas descontraídas comigo e com o Bani, mas que seja também uma mais-valia para vocês. O conteúdo que eu vos trago, também muito dele, está de acordo com aquilo que vocês vão partilhando também comigo, dos vossos desafios. Quando eu faço, por exemplo, os workshops, vão comentando comigo e respondem aos inquéritos de uma forma fantástica. E isso dá-me também feedback dos vossos desafios. Há pessoas que sentem que são mais do que desafios, sentem que são problemas. Também depende um pouco da autoestima com que estamos. E a autoestima faz com que nós também vejamos as coisas de outra maneira. Então, sem mais demoras, hoje vamos entrar num direto que eu acho muito giro. É o 123, o 123, aqui o direto. Ai, aqui o Instagram está com o efeito dali da luz do sol, um bocado estranho. Mas este direto número 123, o que é que diz? O meu armário com o meu biotipo. Há pessoas que provavelmente vão se questionar o que é isto do biotipo, mas o biotipo nada mais é do que o nosso formato do corpo. Nós temos as nossas características, cada pessoa tem as suas características próprias, para além da personalidade, que isso não dá mesmo para haver aqui um molde. Existem os comportamentos que ajudam também a vestir-nos. Eu costumo dizer que não é só a roupa, é a forma também como nós nos apresentamos e como nós estamos perante também a nossa vida e a forma de nós estarmos e de nós nos apresentarmos. Porque eu posso ter roupas iguais, ter duas pessoas com a mesma roupa e vestir completamente diferente visualmente. Porquê? Porque a pessoa vai encarar a roupa de uma forma diferente. Mas vamos aqui saber se faz sentido ou se é mesmo importante que a roupa se adapte a nós e a isto do biotipo. Então, para quem não me conhece, um olá, eu sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres a expressarem a sua personalidade e a sua autenticidade e a resgatarem a sua confiança através da roupa e da imagem pessoal, que isto é um todo, como eu costumo dizer. Então, o que é isto? Agora, mergulhando um pouquinho assim mais a fundo no tema, o que é isto afinal do biotipo? O biotipo nada mais é, como eu comecei a dizer aqui no direto, é a forma do nosso corpo. E o nosso corpo, para a indústria, sobretudo a indústria da moda, teve de criar um padrão e algo que se pudesse guiar também para a criação dos moldes, dos modelos, o que é que funciona melhor.
Isto é um trabalho que não é recente, é algo que já vem ao longo de muito tempo, só que também foi sendo culturalmente mais focado e mais aplicado este tipo de padrões de corpo, muito mais recente na indústria da moda. Mas culturalmente no passado já se valorizavam determinadas formas do corpo e em que a ideia, por exemplo, quem se lembra dos partilhos, era valorizar um formato de corpo com ancas largas, não é? E então o molde e o tipo de peças que focavam não era tanto no corpo, era aquilo que queriam que o corpo transmitisse. Ou seja, mesmo quem não tivesse ancas usava ali um espartilho com aquelas armações todas de lado para dar aquele formato visual de cintura muito estreita, peito mais saliente e anca muito larga. Porque havia determinados conceitos em que, por causa da fertilidade, mulheres com anca mais larga estava muito associado a mulheres com uma fertilidade maior, e também a parte do feminino, da robustez, quanto mais robustas eram, era sinal de fartura e riqueza, ou seja, não passavam fome. Claro que uma coisa é adaptar a roupa ao nosso corpo e a outra é adaptarmos o nosso corpo à roupa, que é algo que não é correto. Ou seja, a roupa serve para nos servirmos dela. E então, existindo determinados tamanhos, existindo determinados modelos, determinados moldes, quando vocês chegam às lojas, vocês têm uma variedade enorme de artigo. Tem tanto artigo que às vezes uma pessoa até fica assoberbada de ver tanta coisa. Mas quando uma pessoa não sabe que tipo de corpo é que tem, mais difícil também é de escolher e de procurar. Era uma das coisas que várias mulheres me diziam, era a dificuldade que têm em decidir depois o que é que compram. Às vezes até precisam de umas calças, mas depois vão ver 50 calças, não é? E todas elas com algo que as diferencia. Mas depois uma pessoa escolhe que calças, ou vou escolher que tipo de peça para o meu corpo. Tendo uma clareza melhor sobre o nosso corpo, eu já vou falar aqui então quais são estes 5 tipos de corpo, que isto nada mais é do que isso, o biotipo é o nosso tipo de corpo. Olá, boa tarde, Tita. E então, se nós tivermos a clareza de como é que está o nosso corpo, porque muitas vezes perdermos-nos no caminho, ao longo dos anos, o nosso armário, já falei aqui várias vezes, muitas vezes o nosso armário continua-nos a acompanhar ao longo dos anos e ainda bem, é sinal que és uma pessoa ponderada nas compras, que não é por impulso, e está tudo bem, é bom. Eu tenho muitas peças com muitos anos, esta camisa é uma delas, já tem alguns anos. Como eu me identifico e para mim ainda faz sentido manter, mantenho. Mas é importante que há determinados momentos da nossa vida que o nosso corpo vai alterando e muitas vezes, quando estamos em piloto automático, nós não nos apercebemos de algumas diferençazinhas. Claro, sentimos, olha, a calça está um bocadinho mais apertada, olha, ali a roupa está um bocadinho mais justa, olha, se calhar a taia é um bocadinho mais larga, e só que achamos sempre que é um bocadinho. E então vamos continuando a usar a roupa. Ou então não se nota, eu meto uma camisola por fora e fica o botãozinho assim aberto da calça que ninguém nota. E então vamos tentando manter a roupa, mesmo não estando de acordo já com o nosso tipo de corpo. E este biotipo pode ser alterado ao longo da vida. Ou seja, enquanto nós temos uma personalidade intrínseca a nós, que às vezes vem ao de cima, algumas coisas, mas faz parte de um comportamento e um perfil comportamental, a nossa estrutura do corpo pode ser manipulada. E então, ao longo dos anos, não é? À medida que vamos crescendo, evoluindo como pessoa, ou exercitando o corpo, ou fazendo cirurgias, há muita coisa que se faz no corpo que acaba por alterar algumas características, não é? Os implantes, aumentar aqui um corpo que tinha um formato, passou a ter outro. Ou seja, é importante ter a noção do corpo que nós temos, naturalmente
hormonalmente o que sejam as mudanças, não é? Ou trabalhadas nesse sentido. Mas é importante nós nos apercebermos como é que estamos atualmente, porque muitas vezes olhamos ao espelho, podemos sentir aquela frustraçãozinha de porque é que eu não estou a gostar de me ver com esta roupa e até era uma das minhas preferidas, não é? Não sei se já vos aconteceu isto, comigo já chegou a acontecer. Nem foi pela alteração do corpo, aí eu estava em mudança mesmo de mindset na cabeça, numa fase de transição de autoconhecimento. Mas já aconteceu, e se calhar com algumas de vocês que vão ver aqui o direto, já vos aconteceu se calhar sentirem que eu até gostava desta peça, mas falta aqui qualquer coisa. E este qualquer coisa, muitas vezes, se calhar é ou não faz já sentido para vocês, como não fazia comigo também, tipo havia ali qualquer coisa, podia ser do corte, do tipo de peça, do tipo de tecido, da cor, podia ser várias coisas, não é? Ou então realmente vocês não estarem a adaptar as coisas ao corpo que está agora, muitas vezes transformado, alterado. Há aqui uma fase, as pessoas que mais seguem aqui o meu conteúdo e mais participam nas masterclasses e nos desafios, são pessoas que se calhar ali numa casa de 45, 55 anos. E já tive mais velhas, mas para percebermos aqui esta faixa. E esta faixa muitas vezes, hormonalmente, há aqui muitas diferenças. E há às vezes uma reestruturação que nós precisamos de fazer para nos voltarmos a sentir conectadas também com mulheres. Há pessoas que não sofrem muito com as menopausas, mas há outras que se transformam imenso e há uma luta também psicológica grande por estas alterações. Há diferenças, é diferenças para engravidar, que uma pessoa sente-se diferente, é diferenças a nível hormonal por outras coisas quaisquer, é a nível de saúde, há muita coisa que nós temos que lidar, para além do corpo também a mente. Mas isto, o biotipo, existem 5 considerados 5 biotipos, às vezes há aqui mais uns, mas estes são os principais, para não confundir muito, são assim uma estrutura geral que serve como um guia também para ti aí desse lado. Muito obrigada a quem está aqui na direto. Então, vamos começar, e um dos primeiros, isto não é uma ordem, eu vou dizer aleatório, mas isto, por norma, está representado para ser mais fácil visualmente para quem vê e para quem vai perceber, olhando para o seu corpo, ter a percepção, é feito com recurso a símbolos, triângulos, quadrados, círculos, é feito assim para ser mais fácil de ser percebido e entendido. Então, inicialmente temos um que é o triângulo, o formato de triângulo normal, e depois eu já vou explicar um bocadinho de cada um deles. Temos o triângulo, mesmo formato, mas invertido, virado ao contrário. Temos o oval, assim, oval. Temos o ampulheta, que são como se fosse um triângulo virado para cima e outro para baixo. Pronto, temos o efeito ampulheta. E depois temos o retangular. Podem-se chamar, há pessoas que se chamam pera e está tudo bem, outros chamam outros nomes, está tudo bem, mas são representações geométricas e assim ficam todos com esta representação e nomenclatura também geométrica. Então, se nós pensarmos, e às vezes assim, oh Sofia, mas já estás aqui a complicar e eu não percebo nada, eu olho para o meu corpo e sou um triângulo, ou como é que eu distingo que sou um oval ou um retangular? Às vezes também é uma questão, claro, também existe a possibilidade de tirar as medidas para perceberes como é que é o teu corpo, mas no geral, de uma forma bastante perceptível, tu consegues ter uma ideia. Se olhares ao espelho, tiveres ou uma roupa justa ou tiveres de lingerie, vais conseguir se calhar ser mais fácil de ver e não te confundir com os volumes das tuas peças de roupa. Mas o triângulo indica que, este triângulo inicial, indica que nós somos mais largas, quem é deste formato, é mais largo na anca e é mais estreito em cima. Ou seja, temos aí um formato mais largas em baixo, mais estreitinhas em cima. Esse é o efeito triângulo. Depois temos o efeito triângulo invertido. Se no triângulo normal indica que somos mais largas em baixo, o triângulo invertido indica que somos mais largas em cima. Este mais largo em cima, se vocês recordarem,
já nem todas as casas de banho têm, mas quando vocês viam uma casa de banho masculina e feminina, às vezes elas eram representadas por triângulos, em que as senhoras tinham um triângulo assim, e depois às vezes até tinha uma bonequinha e o triângulo era quase o vestido da senhora, e tinha um triângulo invertido, assim, às vezes com um papilãozinho, indicava os senhores. Porquê? Porque, por norma, o formato de um triângulo invertido, que são mais largos aqui, são os senhores. Têm os ombros mais largos e não têm as ancas, não é? Porque não vão gerar também filhos. E então são mais estreitos em baixo e mais largos em cima. Uma mulher que é um triângulo invertido, muito associada às vezes ao desporto, quem faz muita natação, pratica muito desporto, alarga muito da parte de cima. Às vezes há mulheres que nem fazem assim muito desporto, mas vão para o ginásio e trabalham muito. A parte de cima às vezes sentem-se, ai, eu estou a ficar mais larga, a roupa está mais justa, depois pensam que estão mais gordas e não. É apenas porque estão a alargar também a parte de cima. E mudando a estrutura, lá está, pequenas alterações que nós fazemos de ações, não é? Mudamos os nossos comportamentos, nós também temos de perceber se a roupa depois está de acordo com essas mudanças, que por norma às vezes nós não reparamos e não nos apercebemos. Então, uma mulher que é mais larga em cima tem de ter assim algum cuidado também. Se é uma pessoa tendencialmente feminina, porque há mulheres muito femininas, que ao ficarem mais largas ficam tristes porque depois usam determinadas coisas e depois parece que estão ali muito masculinas. E então às vezes aí tem de se readaptar, às vezes aos decotes ou ali determinados apontamentos e equilibrar ali o visual para lhe dar também uma forma feminina. Senão vão começar a perder esse lado mais feminino que se calhar gostavam de manter, se isso já existia, não é? Se esse lado já existia. Porque se for uma pessoa muito masculina, muito esportiva, que até não tinha muito esse conceito muito romântico ou delicado, e então está tudo bem e ela se calhar não se importa, porque o género de roupa que ela usava não fazia ali evidenciar muito essa parte dos ombros. Mas agora, quem usa, por exemplo, pessoas que usam caicais ou aqueles cortes muito assim que salientam depois muito os ombros, depois ainda vai ficar mais chamativo nessa parte. Se essa parte já está desenvolvida, mais vai chamar a atenção para aí. E se não quisermos chamar a atenção, então temos de alterar aí essas peças. Então, já falámos do triângulo, assim, o primeiro, em que, neste caso, as roupas, estando nós com uma anca mais larga, as roupas em cima também devem compensar, ter aqui alguns volumes para fazer aquele equilíbrio de proporção, para não parecermos tão estreitinhas. Claro que o nosso corpo não altera, isto é só percepção visual, é a ilusão óptica, ou seja, nós temos de usar a roupa também a nosso favor. E então temos de adaptar as peças também nesse sentido. Claro que se fizer sentido para nós, como é óbvio. E então temos um corpo a seguir e um formato que é dos mais desafiantes para a maioria das mulheres que o costumam atender e costumam também responder aos inquéritos e que abordam muito este tema, que é: eu até gosto da roupa, eu até gosto de determinadas coisas, eu até quero usar determinadas coisas, eu quero me sentir feminina, eu quero me sentir sexy, eu quero sentir isso tudo e eu sinto que o meu corpo, como ele está, não tem isso. E o desafio de muitas mulheres, apesar de todos os corpos terem desafios, uns têm mais do que os outros, mas o oval, se nós imaginarmos, imaginem um ovo, indica que, sendo mais estreito em cima, mais estreito em baixo e mais largo nas laterais, não é? Na zona abdominal, na zona da cintura, é uma pessoa com muitas vezes mais estômago, aquela gordurinha ali à volta e às vezes sentem alguma dificuldade nesta parte. A nível de interior, não é? Emocional, se o corpo já esteve de outra maneira, mais emocional às vezes uma pessoa se torna, muitas vezes após as gravidezes há muita tendência o corpo a alterar, porque a nível de muscular também
Não é fácil, às vezes a recuperação, o próprio corpo cede e às vezes não vamos lá mesmo com exercício físico, às vezes implica mesmo uma cirurgia. E está aqui muita dificuldade, pois estão aqui várias pessoas a entrar, muito obrigada, mas sim, está aqui a Maria João a dizer que tem muita dificuldade. Calculo que a Maria João está a falar do corpo oval. Não é fácil, não, mas existem peças que favorecem e outras que não favorecem tanto. Se me disserem assim, imagina que eu tenho uma pessoa que tem assim muito estômago, tem assim muita barriguinha e eu digo, dou a sugestão, porque isto, cada um segue aquilo que sente bem, mas existem critérios, não é? Visuais que nos ajudam e se eu der à pessoa a sugestão e ela diz-me assim, ok, Sofia, eu entendo, mas eu quero usar aquilo, que não é aquilo que funciona tão bem. Tudo bem, é a pessoa que quer, mas tem uma coisa que se calhar antes não tinha, que é a consciência. O que eu vejo algumas mulheres a fazer é errar ou não saber escolher pela falta de consciência, ou seja, quando uma pessoa diz assim, olha, tens isto e tens isto valoriza mais, isto valoriza menos. Depois dizem assim, já entendi, por isso é que eu não gostava de usar isto, ou não gostava de me ver com isto, com aquilo, porque percebem a lógica. Percebendo a lógica, tu podes brincar e tens mais facilidade também. Quando pegas numa peça, num cabide, numa loja, só de olhares para a peça já vais saber assim, esta não vai funcionar, nem adianta experimentar. Eu já sei que este tipo de corte comigo já não vai funcionar, porque também já experimentaste e já também viste. O ideal é sempre experimentar para nós percebermos assim, então é por aqui, é isto que estava ali a falhar que eu não via. Porque nós às vezes estamos a olhar para tanta coisa e sobretudo para os nossos defeitos, não é? Que olhamos sempre para aquilo que não queremos e esquecemos o todo. E então não olhamos para os pormenores, para ali para as diferenças, porque é que me faz gostar mais de uma peça, até inconscientemente, e não gostar tanto de me ver com outra. Depois estão aí as características. Claro que me vais dizer assim, então vá, Sofia, dá aí um exemplo. Existem determinadas coisas que, até pela nossa lógica, se fizermos assim aquele esforçozinho de pensar no formato, vamos perceber que funciona mais ou não. Por exemplo, uma pessoa que tenha muito estômago, se eu usar aquele corte muito aqui abaixo do peito, provavelmente vão perguntar se ela está grávida, não é? Porque é muito o corte usado para as mamãs. E calculo que as pessoas assim não se sintam muito confortáveis de ouvir esse comentário, e não é por mal. As pessoas muitas vezes não é por mal que o dizem. Mas o que é certo é que esse tipo de corte, muito à mamã, vai dar a sensação que a pessoa é uma mamã ou uma pré-mamã. Ou o que seja, pronto. Mas o que é certo é que esse corte, por exemplo, não vai favorecer. Pode ser muito confortável, podem dizer assim, Sofia, eu sei que esse corte parece que eu estou grávida outra vez, mas eu sinto-me bem, eu gosto, é-me confortável, tudo bem. A pessoa tem a noção que se calhar não funciona tão bem, poderá não valorizar, mas sente-se confortável com ele, está tudo bem, porque a pessoa depois tem o poder de escolher, mas já tem tudo para servir, percebe a lógica das coisas. Outra coisa, quando dizem assim, a questão das riscas, o porquê das riscas. Assim, o nosso corpo não faz curvas, é todo circular. Mesmo os nossos extremos do corpo, não é? Todos os nossos extremos não são bicudos, não são acutilantes, não são nem a minha caneta é, mas pronto, tipo assim a pontinha. Nós não fazemos bicos. Nós fazemos curvas muito tenues, já ali quase em bico, mas não fazemos bicos. E as riscas, o que é que vão dar? Vão dar uma percepção, quando são horizontais. Se nós já somos muito largas numa zona, ainda vai aumentar mais, ou seja, vão cair ali os olhos, em que vamos ver uma dimensão de quase uma risca que nunca mais acaba e que ainda vai fazer circular. Vamos mesmo ali estar quase a tirar uma medida circular à pessoa, e visualmente é só visual, não vai, o corpo não fica mais largo por estar ali a risca, como é óbvio, não altera o que está por baixo, mas a percepção visual
acaba por dar ali uma volumetria, evidenciar ainda mais aquilo que não se quer evidenciar. Por isso é que se aconselha, quando se usa riscas, que se usem riscas longitudinais para alongar também a silhueta e não haver aquela percepção dali demarcada numa zona que já é larga por si. Então é tentar evitar isso. Depois, por exemplo, temos os decotes, por exemplo, em V, por norma, quem tem assim muito estômago ou é mais gordinha, acaba por também ter mais peito, porque a gordura, o peito também é gordura. E tendo um peito maior, para não parecer tanto tecido ali envolver o corpo, o ideal é usar decotes em V ou mais longos. Porquê? Porque assim também não temos tanto tecido a revestir ali o corpo, não é? Em que tudo é tão tapado, que depois também o peito acaba por ter um volume acrescentado visualmente. Então, vamos tirar essas percepções que nós temos e não vamos embrulhar o nosso corpo todo, não vale a pena, porque já temos muito corpo e às vezes pequenas alterações no decote fazem toda a diferença. E é isso que é fundamental, é pequenos truques, pequenas coisas que tu possas alterar. Imagina, tem a camisa, gostas habitualmente de usar a camisa até cá acima, assim apertadinha, sempre te habituaste com esta imagem, a não ser que seja uma coisa que tu queiras mesmo, mas era o teu hábito e nem pensavas muito. Tens muito peito, ou seja, tudo isto está tapado e aqui a dar-te imenso volume. Tens o teu estômago também a dar-te imenso volume. Basta tu começares a fazer isto, pôres um colar, se quiseres, se não quiseres não metas, visualmente pequenas alterações vão começar a mudar completamente o teu visual. E se tu ainda não fazes isso, faz diferença. Outra coisa, eu estou a ficar mais no oval porque eu sei que é o desafio maior aqui das senhoras, mas calças de cintura descida, volta e meia vem assim um bocadinho a moda e a tendência. E às vezes não são muito de cintura descida, mas é o suficiente para ficar um bocado abaixo do nosso umbigo e sai tudo ali por cima. Porque o corpo, a gordura tem de ir para algum lado, ela não desaparece. Então se eu aperto de um lado, ela vai para o outro. Se eu aperto em cima, ela vai para baixo. Portanto, o ideal é, quanto mais subidinho, melhor. Claro, não tem de ser até cá acima, não é? Mas o confortável para que tudo fique ali aconchegadinho, quase como se fosse uma cinta. Não é preciso calça muito apertada, pelo contrário, eu sei que às vezes é confortável por causa do elástico e também podem ter um bocadinho de elástico, algum elastano, mas que não sejam muito coladas, para elas caírem de uma forma mais natural e confortável. E se aqui a questão é visual, porque vocês querem sentir também visualmente e confortáveis, não é? As duas coisas, a roupa deve servir para as duas coisas, é a função, mas também é a estética. Tenham cuidado de usar assim coisas que também favoreçam isso, vos façam sentir confortáveis. Aqui, aquela cinturinha um bocadinho mais subida, em que a roupinha também fica ali toda compostinha, é o ideal. Existem assim sempre cortes que ajudam ou não, mas o ideal também é te sentir confortável. E se a roupa cair depois a direito, com corte a direito, ou fluidos em camadas, por exemplo, em que não se percebe bem se é da peça, se é do corpo, acaba sempre por ajudar. Depois lá está, se for verão ou de inverno, brincar com as peças. Por exemplo, em relação aos estampados, se gostas muito de flores, não é aconselhável flores muito grandes. Porquê? Porque nós também já somos grandes, não é? Se tivermos muito volume, a flor também vai ter uma dimensão muito grande. Então, se calhar uma flor mesmo no centro da barriga é pior ainda, porque quando são coisas muito definidas, não é? Uma coisa é um padrão abstrato ou sem uma forma ali definida. Mas quando são flores muito grandes, elas podem estar no sítio errado no nosso corpo, depois não funciona tão bem. E poderás também depois não gostar. E a peça até poderia ser muito gira, mas se calhar não com aquele padrão. Ou, por exemplo, ser com o tecido de cor lisa, por exemplo, ou com outro estampado. Então, o ideal, se gostas de flores, não tens de deixar de usar flores. De repente, eu já vou ler aqui o comentário. De repente, vais dizer assim, fogo, eu gostava de flores e agora não posso usar. Não, tu não tens de apagar a tua personalidade. Se gostas de flores, continuas a usar flores.
Agora, podes usar mais pequenas as flores. Deixem ver aqui o comentário, também para quem está aqui no Facebook, eu vou ler em voz alta. Está aqui a Maria João a dizer: e quando temos roupas com decote redondo, como podemos disfarçar para não ter que pôr a roupa de lado? O decote redondo também funciona bem, desde que não esteja tão junto ao pescoço. O ideal é não ter roupas muito chegadas ao pescoço para quem tem peito grande. E às vezes não necessariamente quem é oval. Por exemplo, imagina que temos uma pessoa que até é lisinha, não tem assim nada de extraordinário, é um corpo bastante proporcional, mas tem muito peito. E é uma pessoa que até se incomoda com esse volume de peito. Imagina que a pessoa até sente ali um bocado de vergonha. Há mulheres que não querem disfarçar, são pessoas muito, muito simples e às vezes têm vergonha de mostrar que têm assim tanto peito. Se eu revestir esse peito todo, vai aumentar o volume. É como se eu estivesse a embrulhar. Imaginem vocês oferecerem uma bola de futebol e vão embrulhar a bola de futebol. Está lá, é muita coisa, ou seja, toda a percepção de todo o volume que vamos ter ali por baixo é aquele. Nós temos a realidade daquele volume, parece que estamos a embrulhar-nos. Depois, Maria João, se quiseres, podes brincar sempre com uma terceira peça. As terceiras peças ajudam muito quem tem este tipo de desafio do oval. Podem brincar com colares, podem brincar com os acessórios, podem brincar com lenços, podem brincar com coletes. Maria João, depois se quiseres eu até partilho contigo, tu estás no desafio, depois até posso partilhar contigo algumas imagens de uma terceira peça. Porque as terceiras peças convém que sejam soltas. Imagina que até gostas de blazer ou casacos. Partilhaste comigo algumas fotos de tu estares com casaco e fizeste muito bem, porque quando eu vi as tuas imagens tu estavas com o casaco aberto. Isso é extraordinário para disfarçar o estômago e essas coisas. Porquê? Porque não estás a embrulhar o teu corpo. Estás a soltar a terceira peça, em que a terceira peça acaba por estar solta do teu corpo, não é? Não está ali a abraçar o corpo, fechada, e no entanto acaba por a percepção das tuas formas que estão por baixo não se ter tanto essa percepção, porque está ali solto, até dá uma dinâmica diferente no teu visual. E isso é engraçado, porque até o formato do tipo de colares, por exemplo, um colar mais longo, acaba por criar aqui uma dinâmica gira e divertida. E muitas vezes é nos acessórios que vocês conseguem ter o vosso cunho pessoal. Aquela identidade própria, aquilo que vos identifica, muitas vezes é nos acessórios. E há pessoas que são conhecidas pelos acessórios que usam, seja dos óculos, seja dos brincos. Olha, eu tenho uma cliente que ela era um brinco, nunca a vi de outra maneira, era um brinco compridão, chamativo ali mesmo, às vezes penas, outras vezes outra coisa qualquer, mas era enorme, 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 e um pequenininho quase como o meu, assim, ou seja, ela só comprava brincos ímpares, já vinham de origem ímpares, ela nem sequer comprava brincos já pares, porque era a forma dela se identificar, é o estilo dela, e é muito bom, e os brincos eram muito bonitos, eram de design, de autor, não era assim uma coisa que parecesse assim algo meio hippie nem nada, não, eram muito requintados, ela é assim muito, mas nota-se que é o cunho dela, ela é arquiteta, e notava-se que ela ali era a imagem dela, e eu acho maravilhoso quando uma pessoa resgata e consegue ter essa identidade. E há coisas que tu, se calhar até tens aí, ou os acessórios de cabelo, eu também vejo imensa gente com pequenos pormenores de acessórios de cabelo que acabam por ser a imagem de marca da pessoa. E então vão brincando cada vez mais e acabam por depois criar acessórios e descobrir acessórios completamente diferentes do que aquilo que nós vemos aí. E no entanto são também, ou para cabelo, ou são lenço, ou o que seja, mas são um bocadinho diferentes daquilo que nós encontramos aí habitualmente. Então, uma pessoa até pensa, onde é que ela foi encontrar aquilo? Às vezes a mim perguntam-me isso dos sapatos. Onde é que tu encontraste esses sapatos que eu não vejo em lado nenhum isso? Porquê? Porque parece que quando uma pessoa gosta das coisas acaba por se focar ou as coisas acabam até por vir um bocadinho para nós, não é? Em pesquisas que nós fazemos, quando fazemos determinadas pesquisas, acabam
se calhar as palavras-chave que nós utilizamos acabam também por depois vir ao nosso encontro coisas que nós dizemos, epá, espetacular, era mesmo isto que eu andava à procura. E então é engraçado também começares a perceber aquilo que tu mais gostas na tua roupa, nos teus acessórios, pormenores que até estavam aí, se calhar um bocadinho escondidos ou abafados ao longo do tempo, que podes trazer ao de cima e começares a fazer uma pesquisa. Nunca foi tão maravilhoso este mundo aqui da internet, não é? Nós temos acesso a tanta coisa. Tu podes fazer pesquisas que não te roubem muito tempo. O objetivo não é também assoberbar-te e confundir-te, mas começares a coisas que começam a fazer sentido para ti e para o teu corpo, não é? Ou seja, começares a perceber, eu tenho o corpo assim, de certeza, então eu tenho a anca larga, sou estreitinha, daqui eu sou um triângulo, só pode. Se eu tivesse de encaixar aqui um triângulo, encaixaria aqui um triângulo. E então, começando a perceber e a ter a consciência do teu corpo, começas a perceber assim, ai que engraçado, então se eu sou estreita de cima, eu tenho de trazer peças que acabem por trazer aqui uns ombros, um pormenor, aqui os ombros mais levantados, casar, ou até aquele efeitozinho de balãozinho, a dar aqui uma volumetria, ou aqui uns drapeados, uns folhos, o que seja. Ou seja, começas a trazer volume também para aqui onde não tens tanto volume e começas a criar uma proporcionalidade do teu corpo. E então começas a ter uma noção diferente e vais começando à procura dessas coisas. E começa a ser de uma maneira, dita, muito natural. Porque já está, entra aqui, depois de tu a escolheres, já não és como as pessoas que me dizem assim, Sofia, eu canso-me de ir às compras, eu não tenho paciência, porque eu ando numa loja, não gosto. Depois entro na segunda, depois vejo tanta coisa e não gosto. Depois entro na terceira e já vou cansada e já perdi 2 horas. Porquê? Porque nós não sabemos bem o que é que queremos. Se calhar até sabemos que precisamos de algo. Até se calhar vamos à procura daquelas calças. E entramos em 3 lojas, passamos as mãos por mais de 100 calças e saímos lá, sem nenhumas compradas. Porquê? Há calças, passamos por mais de 100 calças, sou eu que sou esquisita? Não. Se calhar estás à procura nas lojas erradas e que trabalham com um tipo de perfil de corpo que não é o teu. Não é? Se me perguntares quantas lojas é que eu costumo entrar, eu só abraço mais o leque, só começo a abrir mais o leque quando eu não encontro nas 3 lojas que para mim, que é lá que eu vou comprar, quando eu não encontro nessas é que eu depois vou abrindo contacto para outras, porque não adianta eu ir a outras lojas, quando o objetivo é comprar, eu não tenho paciência para andar a ver. Se é para comprar, é para comprar. Portanto, se o meu objetivo é comprar, eu não vou estar a cansar 2 horas em lojas para depois ir já cansada a comprar aquilo que eu quero. Nem tenho disposição depois. Não é? Então, é começar ao contrário. Eu comprei aquilo que eu preciso. Adorei. Se eu ainda quiser gastar tempo a ir ver outras coisas noutras lojas, está tudo bem. Mas já não vou cansada. E quando eu quiser venho-me embora porque já estou satisfeita. E eu sei que muitas de vocês é ao contrário. Saem satisfeitas das compras. Como é que eu sei? Porque também estive no atendimento ao público em loja. Trabalhei numa boutique e havia pessoas que já era com desespero. Ou seja, um momento que devia ser também de felicidade, que é comprar uma roupa de cerimónia, não é? Para um momento que é especial. Às vezes era para elas esse momento, outras vezes era para ir a um casamento ou uma festa especial de outra pessoa. E já entravam cansadas, saturadas, já não conseguiam ouvir as pessoas que iam com elas, ou as pessoas que iam com elas também não estavam a ajudar, porque às vezes nem estavam a dar opinião para aquela pessoa, estavam a falar delas, não é? Do gosto pessoal delas. E então acaba por ser assim um bocadinho complicado. Também é importante filtrar, se fores acompanhada, quem é que tu levas. Convém que a pessoa seja uma ajuda sincera, ou seja, se não te favorecer, ela também diga sinceramente que acha que não te favorece ou acha que não tem a ver contigo. Se for daquelas pessoas que dizem, se fosse eu não levava, está bem, mas uma coisa é para o corpo daquela pessoa e para o gosto daquela pessoa. Também há coisas que eu não usaria em mim e é extraordinário ver noutras pessoas e está tudo bem.
É importante é que nós mantenhamos essa diferença, e isso é que é ser uma pessoa boa, não é? E amiga quando se vai às compras com ela. Então, vamos aqui falar da ampulheta, para não perdermos muito tempo. Maria João, não sei se ajudei. Se ajudei, se não ajudei, depois eu depois também posso explicar aqui mais um bocadinho. Depois temos o corpo ampulheta. A ampulheta é os dois triângulos, o triângulo invertido em cima e o triângulo normal em baixo. O que é que significa? Significa que ali a zona da cintura é mais estreitinha, não é? Onde os triângulos se encontram. Em cima tem os ombros praticamente à mesma largura da anca. É o corpo que toda a gente gosta, não é? Aquele corpo de manequim que dizíamos 86, 60, 86, não é? Ou seja, a proporção em cima é igual à de baixo. Claro que não tem de ser com estas medidas. Há pessoas que vestem um L, um XL, um 44, um XXL. Há pessoas que vestem tamanhos grandes e que têm este corpo. São poderosíssimas. Quando uma pessoa está confiante no seu corpo, meu amigo, não é um XL que vai assustar. Quando uma mulher é poderosa e sabe o que é que há de vestir e sabe o que gosta, não há corpos grandes. Há tu adaptares a roupa ao teu corpo e tirás o melhor partido disso. E atendi mulheres com corpos brutalíssimos, alguns bem difíceis, e elas tinham ali um dedinho para escolherem o que funcionava, que é obra. Portanto, isto é ilusão, é ilusionismo. Claro que é importante também te sentires bem com o teu corpo. E não é viver só a esconder o corpo. Não quer dizer... Porque há aqui dois lados. Uma coisa é tu estares a esconder algo que não gostas, não te sentes bem e estás em sofrimento, e também precisas trabalhar a outra parte, o físico, é que pode depender de ti para melhorares, mas a outra é tu estás muito bem resolvida, não quereres fazer alterações porque estás bem, estás saudável, está tudo, és entroncada, és como gostas e está tudo bem, e até tens um equilíbrio para manteres um corpo saudável. E, no entanto, tens esse formato de corpo, gostas e adaptas as coisas ao corpo. E isso é fantástico. Porque o mais importante... Obrigada, Maria. O mais importante é tu também viveres o presente. Podes não ter atualmente o corpo que desejas, estares a trabalhar na mudança, mas não é por ainda não teres o corpo que desejas que vais estar a usar peças que não te funcionam com o teu corpo agora, porque senão também não estás a sentir-te bem. O ideal é estares bem em qualquer que seja o teu momento e o teu tipo de corpo. Se durante um ano vais ter um corpo que é oval, usa roupas que funcionem para o corpo oval. Quando tu tiveres o corpo de ampulheta, ou se tiveres o corpo de triângulo, ou o que seja, vais começando a adaptar as peças que dão para ser adaptadas, ótimo, porque há peças que funcionam bem, continuam a funcionar bem, mas outras coisas que se calhar tu dizes assim, esta aqui já não vai funcionar. Ok, liberta-te, doa, dá, altera a peça, faz o que tu sentires que vale a pena investir nessa peça, mas não te vai acompanhar, não te deve acompanhar. Aquelas peças que já não funcionarem para o presente do teu corpo quando estiveres nesse momento, aí faz um refresh. Caso contrário, usa aquilo que faz sentido atualmente, é no presente que tu deves estar. É o hoje que tu vais olhar ao espelho e vais gostar de te ver ou não. Não é? Não é amanhã que tu vais olhar para trás e imaginar, olha, podia ter vestido aquilo e aquilo. Não, vive o hoje. Tu tens de sentir bem contigo hoje para continuares amanhã a gostar de te ver e no futuro olhares para trás e dizer, estou orgulhosa desta mulher que eu fui sendo ao longo do tempo e consegui ser. Porque senão vais desconectar, vais continuar a não gostar de te ver e muitas vezes não sabes porquê. Só mesmo porque não estás a adaptar a roupa ao teu corpo. Então, a ampulheta é um corpo que funciona muito bem, é difícil alguma coisa não ficar bem neste corpo, podes valorizar ainda mais este corpo, ou não, pronto, é um corpo bastante proporcional e equilibrado. Depois temos o retângulo, para mim é um dos corpos desafiantes também, porque não tem quase nada de feminino. Não tem anca, não tem peito e a cintura quase não se nota. Então é um retângulo. E para mim, às vezes, eu ainda há bocado brincava a dizer que a maioria das mulheres sentem desafios no corpo oval.
para mim fazer roupa para, para uma pessoa com um retângulo às vezes é mais desafiante também. Porquê? Porque realmente temos de dar algo muito feminino a alguém que não tem forma nenhuma feminina, não tem rabo, é um rabo direito muitas vezes, não tem anca, não... Parece o corpo de uma criança numa adulta, porque as meninas, as crianças, não têm peito, têm tudo muito pouco definido, não é? O feminino, as hormonas ainda não alteraram para haver aqui um desenvolvimento do corpo. Então imagine uma adulta no corpo de uma criança. Então é um pouco assim, é esse corpo sem formas, tentarmos dar formas femininas sem parecer uma criança, não é? Sem parecer que estamos a vestir uma criança. E então, se a pessoa for baixinha, às vezes há ali tendência a ser complicado. Encontrarmos ali um equilíbrio de visual. E aqui sim, temos de dar ali formatos, corte, vincar a cintura onde ela não existe. Ela existe, não é? Temos ali o corpo, temos ali o umbigo, sabemos que aquilo, a cintura é abaixo da linha das flutuantes, das nossas costelas flutuantes, ficam mais ou menos à distância de 2 dedinhos, mas isto é uma medida mais incerta, esta dos dedos, mas pronto. Sabemos onde é que seria a cintura da pessoa. O problema é que, ou o desafio é nós definirmos quando o próprio corpo não está a definir isso. Então, é brincar, é usar aqueles cintos mais demarcados, de roupa que demarca ali, ou de roupa cintada, já que o nosso corpo não é cintado, vamos usar roupa cintada, ou que forma aquele efeito cintado, que dê ali o efeito de anca, as pregas, os volumes, ali efeitos para dar também o volume do rabo, porque são pessoas que acabam por também se sentir tristes com este corpo, porque lá está, não têm forma feminina. E há várias pessoas conhecidas também que têm estes corpos e o mais importante é adaptar sempre a roupa e os cortes a cada corpo. Então, isto o tempo passa a voar e não estava a pensar que me ia esticar tanto aqui nos formatos do corpo, mas eu acho que é importante também tocar aqui em alguns pontos, porque estar a debitar por debitar acho que para mim não faz sentido. Então, só assim, para recapitular, para quem chegou assim um pouquinho mais tarde, ou para quem vai ver em diferido, muito obrigada a quem vê aqui os diretos em diferido e também em podcast. Comecem aqui já agora a ouvir aqui os podcasts, que há várias pessoas que eu sei que ouvem, mas se tu não sabes que tens aqui os vídeos todos das conversas do Bunny, contando com hoje, que hoje ainda não está em podcast, mas sim, tem 22 diretos em podcast, que já estão aí prontinhos para ser ouvidos. Mas para dizer que falámos de 5 tipos de corpo, são os 5 principais, às vezes há aqui umas variantezinhas, mas não vale a pena irmos por aqui. Isto já te dá bem a noção geral que tu precisas para começares aí a focar com mais clareza aí nas tuas escolhas e decisões, e da próxima vez que fores vestir, ou amanhã, quando te fores vestir, e fores vestir aquela peça e digas assim, afinal eu não estou a gostar muito disto e se calhar é por isto que não está a valorizar o meu corpo. Então, estes 5 formatos de corpo, chamados biotipos, são o triângulo invertido, a ampulheta, o oval e o retangular. Cada um tem pontos fortes, cada um tem pontos menos favoráveis, mas para todos existem soluções para tu ficares a brilhar ainda mais e, sobretudo, resgatares essa confiança aí dentro de ti, porque a roupa traz confiança. Ainda alguém me dizia ontem a dizer, Sofia, é tão bom quando uma pessoa usa uma peça nova, ou faz um corte de cabelo, ou vem assim fazer uma massagem, parece que a gente vem renovadas, qualquer coisa aqui mais. É o nosso psicológico, mas sentimos-nos bonitas, sentimos-nos valorizadas, mas é importante que nós saibamos o que é que gostamos, porque senão não vai trazer nada de novo, ou é só aquele efeito vitamínico de é uma coisa nova e depois passa e depois se calhar não gostamos sequer daquilo que compramos, ou dizemos, onde é que eu tinha a cabeça quando comprei isto? Por isso conhece o teu corpo, já nem estou a falar do teu gosto pessoal,
vou calcular que tu já sabes o que é que gostas a nível de gosto pessoal, mas depois disso, começar aí a adaptar as peças ao teu corpo e corpo atual. Não te esqueças, vive o presente, o amanhã. Nós não sabemos como é que vai ser, o passado já foi, vive o presente. O presente é o hoje. O presente é o hoje. Não te desconectes do teu corpo. Ele é teu, é o único que tu tens, é a tua história, é a tua vida. Conta a tua história através da tua roupa e a tua personalidade. Abraça aí qualquer coisa que seja genuinamente tua. Eu quase que dizia que era um símbolo, mas não, é a tua marca, pessoal. Faz conta que é a tua marca. Se tu tivesses que ter uma marca, tiveste de representar uma marca, porque eu sei que várias pessoas que estão aqui a ver têm a sua marca própria. Não é de roupa, mas é de outra coisa, mas não deixa de ser uma marca. Se tu tivesses de representar a tua marca, e se tivesses de usar alguma coisa em ti que fosse uma representação do que é a tua marca, o que seria? O que seria? É um pouco assim. Se calhar também tu podes começar a pensar o que seria. O que é que seria o teu cunho pessoal? Que eu diga assim, por exemplo, vou pegar aqui na Maria João, que é logo aqui a que me parece. Ai, sabes, a Maria João, aquela que é conhecida por... Pronto, a Maria João é conhecida pela marca dela, da Gluten Free, mas aquela senhora que... Qual é a característica? Qual é a característica? Toca aí a puxar por isso. Não tenhas vergonha. Eu vou falar aqui num direto, no próximo direto vou falar das críticas, portanto, não tenhas vergonha de ser tu próprio, porque agradar, nunca vamos agradar a todos. E a primeira pessoa que tens a agradar é a ti própria. Portanto, que os outros, gente, olha, não podemos fazer nada, é a opinião dos outros, não é? Apesar de nós gostarmos sempre de agradar a toda a gente, que não dá, mas gostamos sempre, mas quando não dá, não podemos fazer nada quanto a isso, mas olhar ao espelho todos os dias somos nós, não estão lá os outros para olhar por nós, portanto, tu é que tens de te sentir bem. E digo uma coisa, das várias pessoas que eu conheço, e aquelas que eu não conheço, mas que admiro, não é? E eu falo aqui de algumas personalidades, não é? Uma delas é a Iris, que nos deixou, mas eu acho que, não digo 100% porque é algo assim muito perentório, mas 99,9%. Quando uma pessoa vê alguém tão genuíno, tão autêntico, porque assim, a autenticidade também são as atitudes, não é? Que eu acho que é impossível alguém dizer que a pessoa não está bonita, mesmo não tenha nada a ver com a nossa personalidade, aquilo que ela veste. Porque é tão autêntica ela, tão genuína, que nós ficamos apaixonados pela pessoa. A pessoa é um exemplo. Porque a pessoa está maravilhada, está feliz, o sorriso, os olhos, o sorriso que te transmite é maravilhoso. E depois são pessoas que acabam por contagiar, porque são pessoas que trazem leveza. Porque quando nós estamos leves, estamos bem connosco, contagiamos a nível também de energia à nossa volta. E as pessoas acabam por também gostar disso. E por isso é que às vezes há amizades assim tão... Eu tenho alguns amigos que eu na brincadeira digo assim: se alguns anos atrás alguém me dissesse que eu ia ser tua amiga, eu dizia que estavam loucos. Porquê? Porque é água do vinho, não tem nada a ver com o meu estilo, mas são pessoas com caráter tão grande, não é? No entanto, não temos nada a ver. De forma de vestir e de estar, não tem nada a ver. E, no entanto, são pessoas que, para mim, é pela personalidade delas. E vestem-se às vezes toda de preto ou góticos ou o que seja, e no entanto para mim são maravilhosas. Eu vejo beleza porque elas estão vestidas como elas realmente gostam e se identificam. E está maravilhoso. E é maravilhoso isso. Portanto, tu contagia pela tua autenticidade. Falamos aqui de tanta autenticidade, não é? Ninguém quer ter algo contrafeito, não é? Só para parecer que tem uma marca. E esta é a tua marca. Tu és original. Tu não és uma cópia. Portanto, usa a tua autenticidade, usa a tua originalidade para seres verdadeiramente quem tu és e para construir essa personalidade. E para isso, tu tens a roupa que te pode favorecer e beneficiar. E digo, quando tu começas a perceber aquilo que faz sentido no teu corpo, tu começas a resgatar em uma pessoa diferente em ti, porque
começas a sentir que dominas essa arte. E depois a fase de criar os looks, não é? Que já falámos aqui da criação de looks, acaba por ser muito natural, porque as peças começam a fazer todas sentido e encaixarem entre elas e em ti. Ou seja, se tu usares uma parte de cima com aquela parte de baixo, ou esta parte de cima com outra parte de baixo, todas elas vão funcionar porque têm a capacidade de favorecer o teu corpo, independentemente de cada uma delas. Por isso, é olhares para o teu armário com olhos de ver e começares a ter a consciência e a noção certa também do teu corpo. Para isso é preciso também ter coragem de olhar com olhos de ver para o teu corpo e a partir daí sim trabalhar sobre isso. Se tu ainda não conheces aqui algumas coisas, vai à página da Sofia Coelho Designer, tens imenso conteúdo, vai lá ver, tens conteúdo muito, muito gratuito e pronto, e também podes te inscrever em coisas que depois eu vou lançando. É estares atenta às próximas masterclasses, workshops, se quiseres mais conteúdo. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada a quem esteve aqui em direto e quem vai estar em diferido. Aqui a Adriana acabou de entrar. Muito obrigada. Já sabem que a semana começa a segunda e se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Já sabem que a forma como a semana começa não tem de ser necessariamente a forma como ela acaba. Por isso, está nas tuas mãos torná-la ainda mais especial e diferente. A começar por quem? Por ti próprio e pela tua imagem. Toca aí a trabalhar nisso. Beijinhos, fiquem bem e vemo-nos para a próxima semana.